Então, a nossa aula de hoje, ela vai ter algumas etapas, certo? Fiquem preparados aí, montem um copo d'água. A nossa aula de hoje vai ter algumas etapas. Eu vou primeiro, vou me apresentar de forma curtinha, eu vou trazer aqui um cronograma do que eu vou fazer hoje. Eu vou me apresentar rapidinho aqui, porque lá no WhatsApp e nas minhas redes sociais eu me apresento muito mais. Então, depois disso, eu vou trazer um tema para a gente entender esses padrões de repetições, por que nossa vida bloqueia, por que eu tenho uma profissão e não atuo, por que eu tenho um certificado de consteladora familiar e não sei atuar dentro das práticas das constelações. Então, eu vou trabalhar isso. Depois desse processo, eu vou abrir uma constelação. Então, vocês fiquem à vontade para fazer perguntas, para se colocar, para estar aqui comigo. Eu quero vocês comigo agora, certo? Para que a gente possa, não só dentro dessa parte teórica, mas também dentro do processo de constelação, a gente está aqui hoje como guardiães. A gente vai guardar a alma de quem vai ser constelada hoje, como um segredo nosso, apenas nosso. Não é porque o processo é online que não vai ter uma ética. Tem que ter ética, tem que ter respeito. Não vou admitir perguntas indevidas, não admito em hipótese nenhuma, certo? Respeito pela dor do outro é o que vai movimentar toda a nossa aula de hoje. Ok? Quando terminar a constelação, se você encontrar com uma pessoa lá no shopping, no Brasília Shopping, no Mega Shop aqui em João Pessoa, onde você estiver, não vai chegar para a pessoa e perguntar, menina, deixa eu te perguntar, tu já conseguiu honrar a tua mãe, porque aquela constelação, tu estava encrencada, ninguém pergunta nada. A dor é da pessoa, o processo de evolução também é da pessoa, certo? Nós somos guardiães, nós somos curandeiras, e é com essas curandeiras que eu quero falar agora. Então, gente, ó, eu me chamo Elisângela Barbosa, sou consteladora familiar, trabalho aqui, ó, vocês estão vendo a minha casa, certo? Aqui é o meu quadro, essa parte aqui é um quadro onde eu trabalho com o meu filho, que a gente programa todos os lançamentos que nós vamos fazer, nós programamos tudo que ele faz. Ele é o meu braço direito, é o meu carro-chefe da minha empresa, é ele que consegue no online buscar as melhores pessoas aqui para poder se tornarem consteladoras comigo dentro desse campo que eu organizo nas minhas supervisões, especializações e formação. Então, eu estou constelando hoje, eu estou constelando aqui. Amanhã, literalmente, dia 10 de setembro, eu vou estar em outro cenário, porque eu já estarei em Brasília. Então, é desse jeito que eu quero abrir essa live. Essa minha profissão de consteladora online, né? Mesmo que eu faça o processo presencial, me deu essa liberdade. Então, para onde eu vou, eu abro o meu consultório com o meu celular, minha câmera e o meu computador. E eu quero isso também para a vida de vocês. Eu quero isso também. E foram 2 caminhos que me levaram a construir esse mundo que hoje eu vivo. Então, vamos lá. Fazem 9 anos que eu trabalho com as constelações familiares. Começou tudo lá em 2016 e começou, sim, com uma dor imensa que aconteceu na minha vida. Eu vivi uma relação com o meu ex-marido de 17 anos de casada, namoro e casamento, e aí tivemos um filho e depois não deu certo essa relação e o meu mundo desmoronou e eu não sabia mais como me sustentar na vida, não só financeiramente, mas também me sustentar emocionalmente. Então, eu entrei dentro de um processo profundo de depressão e eu estava em casa sem saber como agir, sem saber como trabalhar minhas emoções. Graças a Deus, eu sempre tive muitas boas amizades, pessoas muito amorosas, amorosas de verdade, gente, ao meu lado, porque eu sempre gostei desse movimento das relações. E uma grande amiga minha, um dia vai escutar, vai vir aqui comigo, eu quero trazer essa amiga um dia para todo esse processo aqui online para vocês verem. Hoje ela é consteladora. Então, um dia eu estava em casa e a Samira chegou e falou assim, eu tenho um apelidozinho que chama Danda. E ela disse, Danda, você não está bem.
E eu, não, eu estou bem, estou cuidando do meu filho, trabalhava na época com 2 cargos de indicação política, estou bem, fique bem, porque eu era arrogante. Eu era extremamente arrogante, não queria ajuda de ninguém, porque minha questão era com a minha mãe. E daí a Samira falou: não, eu vou lhe levar ali num espaço. Ela me levou para assistir uma constelação familiar. Quando eu cheguei lá, aquilo que estava acontecendo na cena tocou profundamente a minha alma. E não deu tempo mais eu ter depressão, porque eu falei assim: eu sei fazer isso que essa mulher está fazendo. Esse é o meu caminho. E eu saí dali, eu falei: Samira, eu quero fazer isso de constelação familiar. E aí eu entrei na internet, catuquei, achei 2 cursos, um em Recife, aqui pertinho, e outro em João Pessoa. Fiz 2 módulos em Recife, depois vim e concluí minha formação aqui em João Pessoa. E eu ainda passei, como toda boa nordestina, 2 anos na beira da saia da minha mestre, mas eu ficava atrás dela. Onde ela ia, eu ia, para eu entender aquele troço do que é abrir constelação familiar. E logo que eu me formei, eu comprei uns bonequinhos. Eram outras imagens, né? Eram outras. Agora são essas, porque essas são minhas. E aí eu comprei uns bonequinhos. E eu disse: eu vou começar a constelar de papagaio, periquito. O que vier na minha frente, eu vou constelar. E eu chamava as pessoas: minha filha, vem aqui na minha casa para eu constelar você. Mas, Elisângela, tu acabou de fazer o curso. Não, mulher, eu queria treinar. Mas, Eli, isso é possível, treinar. Eu ia na medida do que eu estava conseguindo. Sem, quando eu via que eu não dava conta, eu deixava aquele campo, indicava para alguém, para ela concluir a constelação, né? Eu sei que eu treinei tanto, gente, treinei tanto, que um dia uma amiga minha chegou para mim e disse: Eli, você podia me constelar? E eu falei: tá bom. Eu já estava muito experta constelar com bonecos. Eu comecei tudo constelar com bonecos, eu não constelava em grupo. E aí eu constelei essa pessoa. E essa pessoa desbloqueou algo incrível na vida dela. Foi uma cura profunda. E ela ligou para a mãe dela, que morava em Brasília na época, e disse: mãe, Danda me constelou. E eu desbloqueei uma questão. Ela não conseguia arranjar uns paquerinhas, conseguiu casar. Hoje ela é casada e tem uma filhota. E aí ela disse: menina, ela descobriu isso, pois isso aconteceu mesmo na nossa família. Ninguém nunca tinha contado para ela. Aí a mãe dela falou assim: diga a Danda que venha para Brasília. Essa mulher é psiquiatra. E eu falei: menina, como é que eu vou para Brasília? Eu não sei nem entrar em avião. Gente, eu sou nordestina matuta, tá? Eu não sei nem entrar dentro de avião. Se eu entrar no avião e o avião me levar para a Alemanha, eu dizia para o meu filho, né? Meu filho: mãe, a senhora vai entrar assim, tem um portão, tem um número. E aí eu fui, né? Entrei nesse avião, fui bater em Brasília. Na época, era 2016, abril de 2016. Tinha passado o meu aniversário, dia 12 de abril. Quando eu chego em Brasília, eu descubro que quem está em Brasília, nada mais, nada menos do que Bert Hellinger. E eu falei: não, não é possível. Eu vou comprar esse ingresso. Consegui um dinheiro emprestado, porque eu não tinha dinheiro, eu era lascada, gente, lascada mesmo, viu? Consegui um dinheiro emprestado, comprei a oportunidade lá, o ingresso para estar com Bert Hellinger. Só que o meu coração pulsava tanto, tanto. Eu mentalizei tanto que Bert iria olhar nos meus olhos. Mas eu fiz isso com todas as minhas forças. Eu não deixei nenhuma dúvida nos meus pensamentos de que isso não seria possível. E eu estava, depois do meio, lá no início, Ulisses Guimarães, o Bert Hellinger me viu com um chale aqui no pescoço e disse assim: aquela moça que está com um chale no pescoço, manda ela vir. E aí, você, e eu olhei para trás: quem está com chale? Não, é você. E eu saí tremendo, né, as pernas, subi no palco, sentei ao lado. Você estava lá, não foi, Valéria? Olha, gente, a Valéria estava comigo. Ela está aqui no Instagram. Isso mesmo, Valéria.
Nossa, que emoção reviver isso e você está aqui comigo, querida. Obrigada, minha linda. Foi desse jeito. E daí, né, subi no palco, sentei ao lado de Bert Hellinger e ao lado da Sophie Hellinger. E o Bert olhou para mim e disse assim, qual sua palavra de vida? E eu falei, eu não sei qual é a minha palavra de vida. Ele me deu 10 minutos em silêncio profundo, um estado meditativo de silêncio, para eu entrar em conexão com a minha alma e descobrir a palavra que bloqueava a minha vida. E eu disse, eu não sei. Depois de 10 minutos, estávamos sim, Valéria. Depois de 10 minutos, ele chegou para mim e fez, eu posso lhe dizer a palavra que está bloqueando a sua vida? Eu disse, por favor, mestre. Ele disse uma palavra que tocou a minha alma profundamente, gente. Eu vou dizer aqui para vocês. Eu nunca digo, mas eu vou dizer hoje, porque esse vídeo está no meu curso, Qual Sua Palavra de Vida, que eu fiz, está lá na Hotmart, por um valor simbólico de R$ 35. Foi a forma que eu vi de agradecer a Bert Hellinger, tudo que ele fez comigo, o que ele fez comigo, eu jogo lá no grupo e faço com vocês que adquirirem o meu curso. E aí ele falou assim, sua palavra é, você quer desistir? E eu chorei profundamente, porque eu queria desistir. Eu estava pronta para desistir. Vocês vão guardar o que eu vou dizer agora profundamente, sem julgar? Eu estava com 3 coisas no meu corpo, fisicamente, para o meu corpo não sanar nunca mais. Depois dessa constelação, eu fiz 3 cirurgias. 3. Para poder estar com o corpo que eu tenho hoje de saúde. E eu estava beirando a desistência, morrendo. Homeopaticamente pela minha mãe. Mas estava tão profundo na minha alma, porque eu não conseguia ver minha mãe sofrendo tanto e eu não poder fazer nada. E eu disse, a minha palavra que estava aqui era, mamãe, fique tranquila, eu desisto no seu lugar. E quando o Bert Hellinger, ele fez um único movimento, ele disse assim, ninguém tem autorização de fazer isso que eu vou fazer na Elisângela, só eu. Nenhum constelador faz isso. Bert Hellinger pediu para eu me curvar, eu pensava que eu ia agradecer a meu pai e minha mãe, e no auge dos seus 92 anos de idade, Bert Hellinger, sem eu ver, fechou o punho dele, nunca nenhum constelador é para fazer isso. E ele me deu um murro nas costas. A Valéria sabe, a Valéria estava lá. Ele me deu um murro nas costas. Eu, como boa ariana, nordestina, raivosa, me levantei para dar um murro em Bert Hellinger, tá, gente? Mas eu me levantei no impulso e ainda fiz assim, e aí a plateia toda do Ulisses Guimarães começou a rir. E eu tomei consciência de que eu estava ao lado de Bert Hellinger. Aquele murro que Bert me deu, ele me acordou. Foi, sabe aquela tapinha que se dá no bebê para acordar? Levanta, que tu saiu do útero. Não é verdade, Valéria? Levanta que tu saiu do útero, agora é contigo. E aí eu disse, daquele dia, é comigo agora. Não é com mais ninguém a minha vida. A minha vida, quem sustenta sou eu. Quem dá alegria, quem tem alegria na minha existência sou eu. É para mim. Mas aí o destino, né, nos leva, e a força da vida nos leva a entender que o sentido da vida e o sentido de estar alegre na vida é o sentido de servir. Eu amo servir. Eu amo fazer isso aqui que eu estou fazendo com vocês agora. E esse caminho todo de 2016 para cá, eu já atendi, depois desse murro de Bert Hellinger, mais de 2.500 pessoas passaram no meu consultório. E foram tantas práticas, tantas constelações, tanta gente, tantas histórias, que eu acabei criando um método. Eu acabei criando um campo em mim, no meu corpo, uma egrégora de trazer arquétipos. Então, esses arquétipos que eu tenho aqui um arquétipo para cada imagem dessa. É por isso que o meu método
estou chamando de baralho sistêmico, ele é um método que facilita demais você chegar, porque eu dou a vocês 50% do caminho das constelações. Então, tudo começou quando uma pessoa em Brasília, a terra que me acolheu e que eu amo de paixão, amanhã, se assim meu Deus permitir, eu estarei nas terras brasilienses. Tudo começou com essa carta aqui. Uma pessoa veio constelar e disse assim, ela colocou, Elisângela, olha, eu tenho dificuldade, eu tenho um padrão. Todos os homens que eu atraio, eles têm uma violência, um negócio de uma maldade. E eu falei, então traga uma carta que representa você, eu vou trazer a carta que representa ela. Eu tenho isso decorado porque eu tenho um caderno com todas essas egrégoras que eu fui anotando. Cada carta que puxavam, que formava novamente a egrégora, eu anotava. Então, ela trouxe essa e a carta do padrão do homens violento esse. Aí, ó, lá, no mais da minha inocência, no mais desejo que eu estava na minha alma em servir, sem eu saber que eu iria, no futuro, formar um método, que iria formar egrégoras no meu método, eu não sabia de nada, eu queria servir. Porque a vida tinha me servido trazendo Bert Hellinger, curando a minha vida, sendo uma força paterna, inclusive, para mim. E aí eu fiz assim, ó, como se brinca. Eu falei assim, nossa, se eu juntar aqui, gente, essas duas cartas, se eu juntar, ela não está olhando para o lado dele? Vocês concordam? Não está? E eu falei assim, eita, ela botou longe, só que ela olha para o lado de cá e ela está com os olhos o quê? Fechados, não é? Ó. E eu falei assim, ela não quer olhar para esses homens. E eu pensei, eu senti no semblante desse homem uma coisa dura, pesada. E me veio uma palavra assim, abusos. Aí eu perguntei a ela, você foi abusada? Ela falou, fui. Eu, opa, vamos curar. Você foi abusada por quem? Pelo seu pai? Foi. Porque nesse momento eu já tinha pedido a mãe dela. Aí ela colocou a mãe dela, vou trazer qualquer carta aqui, e colocou a mãe dela aqui. Eu falei, eita, é bem capaz de ser o pai dela. Foi desse jeito que eu estou falando aqui, narrando aqui para vocês. Eu falei, eita, deve ser o pai. Você foi abusada pelo pai? Fui. Cheguei em casa, peguei meu caderno e anotei. A carta do homem de blusa verde, ele abusa. Só que isso não foi uma vez. Aí, uma vez, duas vezes, chegava em casa, anotava no caderno. Mais uma vez, o homem de blusa verde, ele abusou. Aí veio o alcoólatra, veio o suicida, veio o homem muito bom, veio também a deprimida, depressiva, e eu anotando, porque eu sempre tive mania de anotar tudo que eu penso, sempre. E daí, o que é que aconteceu? Depois, quando chegou lá na pandemia, uma aluna minha, Carol, a Carol de Brasília, chegou para mim e fez ali. Nisso, assim, antes disso, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando chegou na pandemia, eu me lasquei todinha, porque eu disse, pronto, me ferrei. Tinha alugado um apartamento bem caro em Brasília e tinha levado meu filho comigo. E quando chegou na pandemia, ia iniciar a primeira turma de constelação familiar, e o que foi que disse? Lockdown, ninguém sai. E eu falei, pronto, armei e me dei mal. Só que daí eu fui para um processo de meditação, e eu perguntei assim ao meu campo espiritual, como é que eu posso sair disso? Qual a ideia que eu posso ter para sair disso? E tem gente aqui me escutando que sabe que eu propus isso. Eu escutei assim, ofereça fazer tudo online. A Meg está aqui, a Gabriela, e acho que a Gabi não foi da primeira turma, não, a Meg. Eu cheguei para o grupo, liguei o computador, cheguei para o grupo, falei assim, eu posso ensinar os estudos dos livros de Bert Hellinger para vocês, enquanto vai acontecendo aí a lockdown? As meninas disseram, pode. Aí eu disse, vocês vão ficar me pagando? Elas disseram, a gente fica. Tá bom. Menina,
Eu criei tudo isso, criei curso, saí desbravando no online, criei curso, formei turma na Inglaterra, criei meu curso online, o qual sua palavra de vida. E daí chegou no auge, depois que tinha terminado tudo, né? Chegou uma aluna minha, Carol, e falou assim: Eli, me vende uma supervisão desses bonecos só para mim? E eu falei: não, eu não tenho autorização disso, não. Ela disse: tem, me venda. Aí eu fui e montei minha primeira supervisão em constelação familiar. E a partir daí eu comecei a vender o meu método. Eu já tinha uma autorização, eu vou me permitir dizer isso aqui, tá, gente? Mesmo que aqui seja um campo de terapias, eu vou me permitir. Eu já tinha autorização do meu campo espiritual. E aí eu já vendi, já formei várias turmas com esse método de supervisão, até que o ano passado, não, este ano, eu formei a primeira especialização em constelação familiar online com bonecos do método baralho sistêmico, que também tem minhas alunas aqui dessa pós, é uma pós reconhecida pelo MEC, e aí é tudo isso aqui que eu fiz uma apresentação muito longa, mas enfim, é isso aqui que aconteceu, é isso aqui que mostra quem eu sou para vocês e o que eu quero com esse método passar para vocês. Eu quero que vocês cheguem, quem aí tem certificado, não tem, eu quero que cheguem na mesma excelência na hora que eu vou constelar. E o meu método baralho sistêmico consegue fazer isso. Beleza, gente? Entenderam todo mundo? Vamos embora. Então, vamos lá. Eu vou entrar agora no tema para vocês entenderem que também esse tema é a construção do método baralho sistêmico. E daí, quando eu comecei a constelar, eu comecei a observar o seguinte, que os seres humanos, depois de muito tempo, eu fui ver que isso é uma teoria da física quântica e também uma teoria do Carl Jung, né? Gente, deixa eu só me despedir aqui do pessoal do Instagram. Então, é isso, gente. Eu fiz essa abertura com vocês. Agora eu vou ficar aqui, ó, para quem se inscreveu. Então, eu fiz, né? Eu comecei a observar e comecei a passar para minhas turmas uma coisa, de forma didática, algo muito simples que eu quero hoje aqui passar para vocês. É o seguinte: as nossas questões, todos os bloqueios que nós temos, todos os bloqueios estão dentro da gente. Ou no consciente, ou no inconsciente. E com esse campo prático que eu fui tendo das constelações familiares, eu sou uma pessoa que eu sou muito fenomenológica, então eu fui trazendo todo o campo de conhecimento para esse movimento. Então eu digo assim a vocês, né, que o nosso cérebro, ele é feito de duas coisas apenas duas coisas. Anotem aí: cenas e sentimentos, só isso. Se eu conseguir hoje passar para vocês isso aqui, vocês ganharam uma chave de ouro para entender como desbloquear, como liberar as cenas de dentro de vocês. Então, o nosso cérebro ele é feito de cenas e de sentimentos. Como é que é o nome disso dentro da física quântica? Eletromagnético. Então, elétrico, o sentimento, magnético, os pensamentos, as cenas. A gente vibra por cenários dentro da gente. É como se a gente fosse a Globo dentro da nossa cabecinha, tem um rolo de filme e o filme vai passando. À medida que o sentimento se prende a essa cena, a cena fica passando, repetindo. Então, ó, vou dizer algo bem simples. Você está lá, casada, e ama aquele homem, e de repente há uma traição. Então, ficou a cena da traição ou a cena do amor que você teve por ele, aquela paixão que você não consegue esquecer. Quando você vai lá no YouTube e coloca aquela música, você foi a melhor coisa que eu tive, mas o pior também em minha vida, né? Aí seu coração começa a bater. Você é atingida por uma onda de sentimentos. O sentimento do que a música diz, você é o grande amor da minha vida, mas também o pior do que eu já tive.
Aí casa, caramba, essa música de Betão é tudo, parece que Roberto Carlos estava dentro da minha vida. O sentimento vai lá na cena e o filme começa a passar. Filho da mãe, me traiu, eu dei tanto, fiz a sopa para ele e o cara me traindo com aquela minha amiga que eu estava dentro de casa. Entendeu? Estou falando de mim, tá, gente? Estou falando de mim, de quem eu era, né? Era. Então, ó, o filme foi lá, ó, passando. Então, o rolo de filme, de cenas que nós temos dentro do cérebro, porque o cérebro é mecânico e arcaico, pesado e duro. Ele se torna plástico, móvel, quando os nossos sentimentos buscam uma cena lá no arquivo. Compreenderam até agora? Massa. Guardem aí. Eli, como é que a gente absorve as cenas de tudo que a gente já viveu? Todo mundo aqui sabe o que é percepção, né? Órgãos de sentidos. Quantos órgãos de sentidos nós temos? 5. Quais são? Visão, paladar, auditivo. Audição. Vai, Cíntia, minha Tato, visão, audição, tato, paladar. Esqueci o último. Olfativo, né? Olfato. Olfato. 5. Só que tem um sentimento, uma percepção a mais, sentimento não, desculpa, uma percepção a mais que ali coloca e outros autores colocam. Qual é? Intuição. A intuição foi que fez ali dizer assim, nossa, parece que essa menina foi abusada. Isso é um órgão de sentido. Aí, ó, isso, Pedro, sexto sentido, muito bem. Muitos autores falam disso, eu não estou inventando moda nenhuma aqui, tá? Ó, 6 sentidos. Aí, ó, vou dizer a vocês como se constrói, anotem aí, como se constrói uma cena no cérebro a partir da audição. Olha lá, Pedrinho estava comendo a sopa dele, tomando a sopa. Pedrinho tem 5 anos de idade. A maioria da gente pensa assim: ah, é um menino, pode conversar aqui, mulher. É um menino aí, tá só brincando, nem escuta o que a gente diz, né? Não, 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 não. Enquanto mais criança, mais os órgãos de sentido estão apurados para escutar tudo, porque eles estão no processo de quê? Aprender e apreender o mundo, a vida. Então, Joãozinho, né, tá lá comendo a sopa dele, aqui, ó, de cabecinha baixa, porque tá bem gostosinha. Nham, nham, nham. O pai passa embriagado, correndo por trás dele, ele já se assusta um pouco. Ele tensiona, ele faz uma contração no corpo. Aí ele vê, não ousa olhar, ele se congela, o corpo já está todo contraído e ele escuta, ele com os olhinhos abaixo, tentando ver se engole mais um pouquinho da sopa, ele escuta o pai, ó. A mãe, olha a cena da Globo. Ele escuta. Aí o pai empurra a mãe. Na hora que Joãozinho está escutando, o cérebro, que é lúdico, cria aquele balãozinho e começa a imaginar a mãe debaixo da cama, ele levantando a cama, dependendo do que ele vai escutando. O sentimento dele já está contraído, o sentimento já está aflorado, sentimento de medo, o balãozinho com a cena já está posto, o pai vai, a mãe expulsa o homem sai e a mãe volta para o quarto para chorar. Quando ele sente que está um pouquinho mais tranquilo, ele vai relaxando um pouquinho, a cena se junta com o medo. Sabe o que é que ele forma? Uma ideia. Um conceito. Ele diz assim: as mulheres são frágeis e os homens violentos. Mulheres apanham e os homens batem. E ele construiu. Eu vou trazer para você tudo que eu preparo de material, é tudo que eu vivo.
Eu fiz esse movimento teórico dentro ainda do que Bert fez comigo, da palavra que ele disse da minha alma. E aí, ó, o Joãozinho todo contraído foi descontraindo, ele construiu a palavra, o conceito. Qual é a palavra que ele construiu? Quem é o mais frágil dessa cena? É a mãe ou é o pai? A mãe. Então, nós, filhos, a gente defende o mais fraco. Nós, humanos, e nós, adultos, também. Então, ele se une lá com a cena e o sentimento, ele vai na alma da mãe, se une e diz, mamãe, fique tranquila, eu me vingo do meu pai, eu me vingo. Nesse momento entra a teoria das constelações. Nesse momento, o que é que aconteceu? Ele fez o que Elisângela fez, uma promessa. Ele prometeu à mãe que iria se vingar do pai. Na hora que ele prometeu à mãe, ele precisou excluir quem? Que ele vai se vingar de quem? Do pai. Então, ele exclui o pai. O que é que Bert Helling diz? Tudo que nós excluímos apodera-se da gente, toma posse da gente. Quem é que eu vou repetir o comportamento? Do papai. Então, essa alma, esse espírito, essa mente, esse Joãozinho, essa criança, ela cresce com a promessa de que vai se vingar dos pais em honra à mãe. Porque mãe, gente, mãe é o universo, a gente morou nela. Então, quando acontece isso, o Joãozinho cresce, a cena já está instalada no seu software, né? A gente tem um computadorzinho, a cena está lá. Como foi uma cena que ele não soube lidar muito, ele jogou para o inconsciente, na consciência ele pulsa crescer, desenvolver, estudar ou alguma coisa. E aí esse menino cresce, e o que é que rege o ser humano, principalmente depois que a gente está grande, são nossas emoções, não é o nosso racional. Você cresce na voz aqui, ó. O meu pai é um bêbado, o meu pai é um alcoólatra, não vale nada, batia na minha mãe, eu não gosto dele. Isso é aqui, na voz, no racional, porque você escutou e a cena se formou. Só que nas tuas emoções, você excluiu o pai. E o que sustenta um ser humano para o sucesso são as emoções. Então, ele vai trazer o comportamento do pai para dizer assim, pai, eu não concordo com o que o senhor fez, mas pelo menos a vida eu vou lhe agradecer. Esse seria o caminho, né, de cura, só que aí ele traz o comportamento do pai de forma inconsciente, ele não tem consciência, gente. Nenhum de nós, quando vai abrir uma constelação, a gente não tem consciência do que a gente está repetindo. E daí a gente traz esse movimento de repetir o comportamento, atuar. Então, qual possibilidade de Joãozinho se tornar alcoólatra? Muitas. Dependendo do empoderamento da alma dele, vocês vão ver isso no meu curso, ele pode se tornar um alcoólatra, ele pode se tornar um homem que ele traz uma mulher para bater nele, uma mulher que domine ele, para ele não ser violento, ele pode tentar se matar, porque ele vai trazer um movimento de tristeza da exclusão do pai, então ele vai não trazer a força da vida, vai depender da alma dele, porque o caminho que o emaranhamento toma na vida depende do empoderamento do espírito da pessoa. O tamanho da raiva, o sentimento da raiva que ela tomou, aquela exclusão, vai depender de tudo isso. Então, só dá para eu dizer como ele agiu quando eu abro, de fato, uma constelação com o baralho, e eu digo precisamente como é que tudo começou lá atrás, sem ele me contar nada. Viu? O meu baralho, eu não gosto, vocês vão me ver constelar, eu não gosto de saber nada da vida das pessoas, porque o meu baralho é fofoqueiro. Ele me conta tudo lá da vida de vocês, sem vocês me dizer nada. Eu adoro esse movimento, certo? Então, ó, construir essa cena, ele constrói a palavra de promessa, e aí ele cumpre com a promessa. Ele cumpre com a promessa, né?
Ele vai fazer um movimento porque ele prometeu algo à mãe, essa promessa está totalmente inconsciente nas emoções dele, e aí não se chega no auge do sucesso, né, de algum sucesso. Quando eu falo sucesso, não é só dinheiro, tá, gente? É numa relação, num sucesso numa profissão, sucesso em gostar da vida e tudo mais. Então, esse é o caminho que os nossos 5 sentidos e mais o sentimento da intuição, eles fazem para a gente poder absorver as cenas. Então, olha o que acontece dentro da gente. Você tem cenas. Anotem. A câmera ficou um pouquinho ruim, não foi? Estão me vendo? Ficou embaraçada, não foi, gente? Agora está voltando. Pronto. Então, as cenas, ela pode vir, olha mesmo, da vida intrauterina, tudo o que você viveu na barriga da mamãe fica registrado em você. Da vida intrauterina, se vocês me permitirem, da vida de outras vidas, para quem acreditar, certo? Isso não é a constelação que está dizendo, sou eu, de outras vidas, intrauterina, de outras vidas, da relação que você teve com a sua mãe e com o seu pai, diretamente, e das gerações para trás da sua mãe e do seu pai. Eu gosto de dizer 7 gerações para trás. 7, para não ter o erro de não pegar o que aconteceu lá atrás. Então, nós temos milhares de cenas dentro da gente pulsando como vida. As cenas dentro do nosso cérebro pulsam como vida. Então, é por isso que quando Bert Helling constrói a teoria dele, através da união da teoria do Hubert Sheldrake, que é os campos morfogenéticos, ele diz o seguinte, tudo o que aconteceu lá atrás ficou gravado na memória sistêmica familiar. Então, aquilo que ficou lá atrás como exclusão, porque é o que pulsa, a vida não aceita desequilíbrio. A vida, ó. A vida, essa vida que a gente não consegue pegar, é abstrata. Ela existe. Ela não aceita exclusão e nem desequilíbrio. Então, tudo que foi em desequilíbrio e exclusão dentro do nosso sistema, a vida fica lá, ó, como majestosa, assim. Ah, sabe aquele homem que tem no YouTube que diz assim, mostradinho, eu gosto assim, não é? Pronto, a vida fica desse jeito. Sim, tá traindo, né? Eu gosto assim. Peraí, deixa eu anotar aqui quem é que vai pagar. Então, a vida fica daquele jeito. A mostradinha traindo, a mostradinha devendo e não está pagando, a mostradinha que faliu, que roubou, né? Ah, deixa eu anotar aqui. E tá lá a vida, né? Aí os seres humanos vão agindo, se relacionando, matando, suicidando, né? Vão acontecendo tudo isso. E fica lá registrado as cenas e os sentimentos dentro da caixa preta. Como se fosse a caixa preta do avião, né, gente? Então, se morrer todos os meus antepassados, só sobreviver eu, contém em mim, através da memória sistêmica, tudo o que aconteceu. Tudo. Eu acabei de fazer uma constelação aqui, antes de vir para essa live, de uma pessoa aqui em João Pessoa, presencial, e ela veio com uma constelação de problemas no útero. Problemas no útero. Ela tem 7 miomas, tem ovário policisto, tem muita coisa mesmo. E aí ela trouxe, sem ela conhecer o meu baralho sistêmico, ela trouxe essa carta aí. Quem é minha aluna pode dizer o arquétipo dessa carta. Qual é o arquétipo dessa carta, gente? Dores do feminino. Dores do feminino, né? Sangue, né? Eu fiz questão de desenhar. Essas cartas são patenteadas, viu, gente? Essas imagens. Só quem tem a autorização de reprimir sou eu. Reprimir não, de reproduzir. Então,
sangue da menstruação física, ela trouxe, e aí eu fui buscando os antepassados dela, cheguei até a 4ª geração. A bisa dela, ninguém tem paradeiro dessa mulher, ninguém sabe o que aconteceu com ela. O avô dela, o bisavô dela pegou os filhos, distribuiu para várias famílias, e ninguém dá conta de saber dentro da família onde é que está essa mulher, o que aconteceu. E eu vou dizer para vocês, eu vi nitidamente, através dos olhares dos bonecos, do baralho sistêmico, que havia uma morte e havia crianças chorando, muitas crianças chorando. E aí, né, o que é que acontece com essa memória? Na hora que uma mulher lá atrás, ninguém sabe dela, se o homem pegou os filhos e distribuiu com outras famílias, essa mulher não pôde criar o filho, ela pode ter morrido no parto, esse homem pode ter assassinado, ela pode ter, né, várias coisas. Então, ficou o quê? Gravado, gente, na memória da família. Vocês imaginam o desespero dessa mulher ao saber que não iria cuidar dos filhos? Se essa mulher foi abusada e depois assassinada, imagina o desespero dela na hora, saber que o marido fez isso e ainda os filhos dela iam ficar desamparados. O que é que aconteceu lá atrás, nessa cena? Nessa cena que aconteceu isso com o desaparecimento dessa mulher, ficou gravado na cena e no sentimento de que homem é o quê? Violento e mau. Marido é coisas ruins. Eles tiram filhos, eles matam. Se foi isso que aconteceu, eu não sei precisamente, mas foi algo dessa natureza. E aí, essa memória, que é o pensamento daquilo que aconteceu, fica gravado como um campo energético e magnético. Quem estuda aqui a física quântica sabe do que eu estou dizendo. Essa energia de pensamento vai se unindo a todo mundo que vai nascendo. Então, no fundo, o que você vive hoje de trava na sua vida, literalmente o que Bert fala, não é seu. É uma forma pensamento acoplada na tua consciência. Vou repetir, que ficou muito bonito. Né? É uma forma pensamento acoplada na tua consciência, que veio caminhando anos atrás pela memória sistêmica familiar. Não é seu. Então, qual foi a frase que eu disse para essa moça? Olha, Bisa, está no meu corpo a sua dor. Eu sinto no meu útero a sua dor, minha Bisa. Eu me arrepio toda. Eu sinto muito pelo que aconteceu, mas agora eu dou voz, porque você agora faz parte do sistema. Eu lembrei de você através das dores do meu útero. Essa menina chorou aqui em casa, que eu atendi ela aqui. Chorou. Então, a frase que constrói a cura desse campo energético e espiritual, dessas formas de pensamento que estão em você, é a frase que a cena da sua constelação me traz. Não sou eu que crio do nada, é a sua constelação que me traz. Então, a gente devolve. O que é essa devolução? É por isso que numa constelação não precisa a pessoa estar viva para eu poder estar dizendo na frente dela, Bisa, eu sinto muito. Ela pode ter morrido. Porque o desbloqueio da forma pensamento é feito através da palavra. É o verbo que se faz carne, como diz na Bíblia. O verbo se faz carne. O verbo realiza. Isso é física quântica. O verbo realiza. Quando eu digo, né, há um mês atrás eu disse, tal dia eu vou para Brasília. Eu verbalizei. Eu sustentei. Então, esse processo bíblico do verbo, essa frase bíblica que diz o verbo se faz carne, é também o que Bert Helling traz, né? Trouxe para as constelações
essa frase que são as frases de soluções. Porque na hora que a gente devolve essa forma pensamento que está pulsando energeticamente no meu corpo, é por isso que minhas células pulsam a dor do outro, porque o pensamento, ele está aqui. E aí eu trago agora um novo campo para vocês entenderem. Na hora que você descobre que era a Bisa que você estava tentando honrar, incluí-la, você precisa agora, através da palavra, por 21 dias, por 40 dias, 60 dias, dependendo como for, repetir para você, até o verbo tocar nas suas células. Lá na célula, no mais núcleo da sua célula, tem a energia vital. Tem a força de Deus. A força de Deus está dentro da nossa célula. Por isso que nós somos filhos de Deus. Porque nós somos imagem e semelhança dele, sim. Então, na hora que a minha palavra de cura, de ação, deseja do fundo do meu coração deixar com eles, eu preciso, para o meu cérebro, que é mecânico, duro e arcaico, repetir até que isso se torne pulsando dentro de mim, se torne verdade. Do mesmo jeito que quando eu descobri que Bert Helling ia estar no Ulisses Guimarães em Brasília, eu me concentrei e eu disse, eu vou. Sem R$1 no bolso, mas eu disse, eu vou. E fui. E fui constelada. E fui constelada 3 vezes por ele, não foi uma só, não. Ele me chamou 3 vezes, o pessoal ficava indignado comigo. Essa nordestina, né? Foi chamada de novo. Eu disse, fui, meu filho, fui, porque o negócio aqui é sério. Eu estava emaranhada demais, eu precisava demais que Bert Helling curasse minha vida, que não ia dar mais tempo, não. Né? Então esse caminho do que a gente quer trazer de cura para a nossa vida vai depender do momento terapêutico que você se dedica a curar essas cenas que estão reverberando dentro de você, porque as cenas reverberam, elas querem o quê da gente? Elas querem ser incluídas, é alguém do nosso sistema querendo ser incluído, dizendo, Eli, pelo amor de Deus, me inclui, eu fui excluída, eu fui abandonada, eu fui morta. É alguém lá atrás que está clamando. Caramba, nasceu uma netinha minha e a danadinha, olha, tem uma sensibilidade, vou ficar perto dela, essa forma, pensamento, corre para lá. Não é o espírito do seu avô, não. É a forma pensamento, é a memória sistêmica familiar. Então, só um minuto, gente. Então, quando a gente descobre aonde a gente estava olhando, qual cena a gente estava olhando dentro do nosso sistema, o que é preciso para poder firmar a vida? Prestem atenção. Você trazer uma nova cena. Se você vai para uma constelação, você viu a questão e aguarda que a constelação tenha efeito Rivotril, você toma a constelação e deita um som de 2 minutinhos. Quem já tomou Rivotril aqui deve saber. É 2 minutos, minha filha, para dormir. Depois do Rivotril dentro da boca, uma aguinha, você, puf, desliga. Certo? A cena foi vista, você viu aonde estava. Se você não fizer mais nada além disso, não pensar na sessão, não escrever a sua sessão como escreve o diário, você não ritualizar a sua sessão na sua casa, e é isso que eu ensino a cada paciente que me procura, você não firma, você não traz uma nova cena. Certo? Você não traz uma nova cena. O que é que sustenta a nova cena? Só um minuto que eu vou pegar aqui, que eu esqueci esse detalhe. Como é que é o processo de trazer novas cenas? É esse processo aqui, ó. Leitura. Leitura, livro, autoconhecimento, mais livro, mais e mais YouTube da Eli,
Tá entendendo? Tem que ir lá para o YouTube. A Eli fez mais de 500 vídeos e você não está indo lá no Papo Sistêmico para poder escutar tudo que eu posso te dar para o teu crescimento pessoal. Então, o processo de trazer e de organizar, né? O processo de organizar uma nova cena dentro de você só é firmada com um novo ambiente que você vai dar para o seu cérebro. Só um novo ambiente, só o autoconhecimento vence, anotem, o DNA. Só o autoconhecimento, só os livros, o ambiente que você quer estar vai vencer tudo o que a genética pulsa dentro de você. Então, para que você estruture tudo aquilo que você viu numa sessão e devolva de fato aos seus antepassados essa dor, só sustentando com novas ideias. Vocês estão vendo que eu estou trazendo as coisas pequenininhas, palavras pequenininhas, para poder vocês compreenderem. Eu trouxe cena, trouxe sentimento, ideias. 3 palavrinhas simples para vocês poderem didaticamente entender e construir dentro de você o que é. É tão simples e, ao mesmo tempo, complexo. Por quê? Porque também eu gosto muito de trazer as frases bíblicas, porque também a Bíblia diz assim, orai e vigiai, não diz? O que é orar e vigiai? Você está lá lavando o prato, e daí você fez a constelação. Mas, menina, mas também minha mãe, viu? Naquele dia, a minha mãe, ela olhou melhor para minha irmã. Eu senti. Então, toda vez que lavando o prato, varrendo casa, indo para a academia, no salão de beleza, você está lá relembrando uma simples historinha. Sabe o que é que você está fazendo quando você faz isso? PNL, Programação Neurolinguística Negativa. Porque, ó, na hora que você diz assim, minha mãe não me ama, minha mãe não me quer, entra pelo seu ouvido, o sentimento volta o filme da cena, porque é real, a dor foi real, ele foi, minha mãe não olhou para mim, não. Eu sei. A cena volta e o cérebro, que ele é o quê, gente? O cérebro atemporal. O cérebro da gente não sabe se hoje, se hoje é amanhã ou se hoje é ontem. Ele só entende o quê? Como foi no início dessa palestra que eu disse para vocês, o que é que tem dentro do nosso cérebro? Cenas e sentimentos. Então, o cérebro só entende isso. Se as cenas e os sentimentos estão pulsando, que ela viu que a mãe não a ama, então a mãe não ama. Então ela está vivendo isso agora. A mãe de fato não ama. Então você vai atuar na vida achando que mamãe não ama. Mas ali foi verdade. Minha mãe não olhou, não. Eu sei. Só que o adulto, depois do processo de cura, ele faz o quê? Ele diz a verdade. Porque eu sou de dizer a verdade nas constelações. Ele vai dizer assim, mãe, realmente, a senhora não me olhou. Mas olha, mãe, eu vou dizer uma coisa para a senhora. Foi o seu olhar, foi o seu não olhar para mim que me deu força para ir para a vida. Porque a gente pode olhar todas as pessoas que tiveram um embatezinho mais forte com os pais, eles estão no mundo trabalhando, eles são os líderes, são os gerentes, são consteladores de que vai estar no topo de sucesso, terapeutas, e mesmo monte de coisa. É claro que se a gente for por um caminho do amor, é muito mais fácil, é mais curto, né? É mais curto se a mãe dizer, minha linda, olha, vai ser consteladora, porque eu acho lindo, você vai curar a humanidade, aí você explode, né? Mas a gente precisa entender que a relação que a gente teve com a nossa mãe, com o nosso pai, é a relação espiritual escolhida por mim para meu campo de evolução.
Então, cada pessoa vem com, vamos dizer assim, um caminho de por que aquela mãe vai olhar ou aquela mãe não vai olhar. Mas é a adulta que vai dizer, agora é comigo, independente do teu olhar. Você vai dizer isso ressignificando. Olha como essa mesma frase pode ficar diferente se eu disser com raiva. Ah, mamãe, tá bom, não quer olhar não, problema seu, eu olho por mim. Agora, se eu disser essa mesma frase ressignificando. Mãe, tudo que você não pôde olhar, eu agora olho. Entendeu? Então, o ângulo, peraí que eu leio, Fernanda, o ângulo pelo qual nós vamos ressignificar as cenas e os sentimentos do qual a gente viveu, está na filosofia. É um ângulo só filosófico, gente. É um ângulo filosófico, porque o fato é real, a dor é real, mas a ressignificação é sentimental. É dizer, entendo, eu entendo que de alguma forma, isso que eu recebi de bom e de ruim me fez. E eu estava pensando, quando eu me tornei consteladora, comecei a atrair uns pacientes carregados, meu amigo, igual a mim que eu era, sabe? Carregado, e um povo cheio de raiva, brigado com a mãe, brigado com o pai. E eu, ai, meu Deus, que povo besta, brigando com todo mundo. E depois eu falei, uau, né? Era o que eu estava vivendo. E aí, quando isso também vai se acalmando dentro da gente, isso é o processo natural de todo terapeuta, viu, gente? Não se iludam, não, que terapeuta tem que estar pronto. Não. Eles vão se construindo. Todo terapeuta vai se construindo. Por isso que, na minha formação de supervisão ou especialização ou formação presencial, eu faço 2 grandes movimentos. E quem é meus alunos aqui sabe o que eu estou dizendo, sabe que eu não estou mentindo. Eu faço o movimento de apresentar o meu método baralho sistêmico e faço o movimento de cura pessoal. Eu quero o terapeuta pronto. Ele tem que brotar o desejo em servir. Então, eu faço esses 2 caminhos com os meus alunos. Né? Tá com o microfone aberto, Fernanda. Então, eu faço esses 2 caminhos com os meus alunos. Tanto é que dentro do grupo que eu tenho, do Laboratório Sistêmico, que é um grupo de prática, eu abro lista, muitas vezes, 1, 2 vezes ao ano, para eu constelar cada aluno que está lá. E quem faz a formação comigo é constelada várias vezes por mim, porque eu quero a cura da pessoa. E quero uma boa formação para essa pessoa como terapeuta. E, para isso, eu tenho 2 grandes comunidades, onde eu só me larga quem realmente não quiser. Mas as 2 comunidades que eu tenho é vitalícia, é para sempre, enquanto eu estiver viva, vai existir, que é a comunidade dos estudos dos livros e uma comunidade que eu chamo de laboratório sistêmico. Então, o laboratório sistêmico é um grupo de práticas, que foi o caminho que eu me tornei quem eu sou aqui como consteladora. Foi o caminho dos estudos dos livros e o caminho das práticas. Na minha cabeça, enquanto supervisora, enquanto formadora, só há esses 2 caminhos. O caminho dos estudos teórico e o caminho da prática das constelações. Então, eu amarro os meus alunos nesses 2 grupos e eles só saem se eles quiserem. E se saem é para abrir seus consultórios, para atender, né? Eu tenho diversos alunos. Ai, gente, desculpa, eu fiz alguma coisa. Voltou? Voltou. Eu tenho diversos alunos que dizem ali, eu já estou constelando, já estou ganhando dinheiro com o método. Até nem sei se a Claudinha está aqui, já faz 1 semana que a Claudinha me mandou uma cena, né? Eli, tu podia analisar essa cena para mim? E eu ainda não tive tempo, mas eu não estou esquecida, eu vou analisar lá a cena que a Claudinha me pediu. Então, gente, essa construção, esse caminho de cura, ele é o caminho, tanto para quem está aqui assistindo e não tem nenhum interesse em fazer supervisão, nem se tornar consteladora, mas é o caminho da cura, é entender essas cenas que estão dentro da gente, como formam os pensamentos, pulsando dentro da gente.
e entender, né, que a liberação disso é, de fato, o processo terapêutico, e dentro do processo terapêutico trazer um outro movimento de ideias, de conhecimento e novas cenas. E entender. Vocês precisam, eu preciso cada vez mais entender que tudo que bloqueia na nossa vida, tudo é alguém do seu sistema que você está tentando incluir. Dependendo do qual é o teu bloqueio, a gente pode dizer qual é a pessoa, que parentesco tem essa pessoa com você. Porque o movimento do que Bert chamou de emaranhamento é o movimento de que nós ficamos, o Bert não chamou isso, mas eu chamo, ligados pelo sistema através de um fio que eu chamo de elástico sistêmico, amarrado na nossa cintura e que nos puxa para trás. Então, o emaranhamento é exatamente isso. A minha força vai em 50%, eu querendo viver, querendo trazer força para a vida, querendo realizar, querendo evoluir. Os outros 50% é o elástico sistêmico que me puxa através das cenas lá atrás. O caminho não é cortar esse elástico, porque não se corta vínculo familiar. A gente dá limites, não se corta. Uma vez que seu pai lhe deu um mal, ele é seu pai para sempre. Você pode dizer obrigado pela vida. Dependendo do mal que ele lhe fez, você vai dizer, mas fique longe. A constelação, ela nos dá essa abertura de dizer, fique longe. Fique longe, porque o mal, o dano que você me deu para a minha vida, agora é comigo limpar tudo isso. Então, a gente não corta vínculos familiares, a gente dá limites. E dependendo do qual é o vínculo, a gente agradece ter vindo desse campo, porque o maior de tudo isso, né, para eu ir concluindo aqui, que eu vou abrir a constelação, o maior de tudo isso, como disse Bert Hellinger, é a vida que você recebeu. A vida é maior do que qualquer outra coisa. Estar vivo é maior. É a grande oportunidade, espiritualmente falando, é a grande oportunidade e o único caminho que conseguiu trazer você aqui para a Terra. Porque se a minha mãe, Maria da Penha, tivesse tido outro homem para se relacionar e me ter, não seria Elisângela, essa pessoa que você está vendo. Seria uma outra pessoa. Então, para minha existência, só há essa possibilidade. A minha mãe e o meu pai. Agora, essa história, esse teatro que aconteceu aqui, isso é daqui. Nós somos para além do nosso sistema. A gente precisa ter essa abertura de conhecimento, que nós somos para além do nosso sistema. Só quando a gente vai além do nosso sistema é que a gente registra na memória sistêmica familiar que podemos ir além. Porque você, nesse exato momento que está me escutando, você está registrando agora na memória sistêmica familiar para os seus descendentes e para os que estão convivendo agora com você, no tempo real, uma nova ideia. E essa nova ideia, ela cura para trás e para frente, e no presente. Certo, gente? Falei muito, né? Nem perguntei se ninguém queria te fazer uma pergunta. Meu Deus do céu, que falta de educação. Alguém tem alguma pergunta? Se vocês quiserem, eu tiro a gravação agora para a gente ficar mais à vontade, que eu vou começar a constelação, certo? Então, eu vou tirar a gravação e a gente fica aqui conversando. Se alguém tiver alguma pergunta, eu respondo com maior alegria. Então, tá bom.